Rádio Intercultural. Olá, estamos de volta aqui com mais uma edição dos Saberes Indígenas para a Educação Ambiental. Tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o professor Heitor Queiroz de Medeiros, da Universidade Católica Dom Bosco, que vai anunciar para nós a nossa convidada de hoje desses Saberes Indígenas para a Educação Ambiental. Tudo bem, Heitor? Tudo bem, professor João Carlos, boa tarde a você, boa tarde a Cledeir, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui conosco hoje para mais uma conversa, né, dentro desse nosso webinar que nós denominamos de Saberes Indígenas para a Educação Ambiental. Né? Esse espaço é um espaço de diálogo que nós estamos construindo com indígenas de diversos lugares do Brasil, para que a gente possa ouvi-los e ouvi-las, né, nesse sentido de como que nós, não indígenas, podemos aprender, né, com a cultura dos povos indígenas, com os saberes dos povos indígenas, a cuidar da vida como um todo, a cuidar da natureza, e como, inclusive, isso pode servir para nós, educadores e educadoras ambientais, como um aprendizado nos nossos processos educativos na área da educação ambiental, né? O que nós temos e podemos aprender com os saberes dos povos indígenas. E, nesse sentido, nós hoje temos o prazer e a honra de receber como nossa convidada especial a professora Cledeir Terena. Professora Cledeir, seja bem-vinda, é um prazer e uma honra ter você aqui entre nós. Evidentemente, você, né, vai falar mais de você, fazer a sua apresentação, mas eu vou falar rapidamente aqui um pouco de você, como uma apresentação inicial. A professora Cledeir, ela é professora da aula na aldeia Buriti, que é na terra indígena Buriti, em Mato Grosso do Sul. Ela é membro do Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena de Mato Grosso do Sul e membro da Assembleia do Povo Terena, e tem mestrado em educação aqui pela Universidade Católica Dom Bosco, e a professora Cledeir é uma liderança, né, dos povos indígenas que tem uma representatividade extremamente importante dentro da etnia terena. Professora Cledeir, seja bem-vinda, e é muito bom ter você aqui nesse nosso espaço, tá? A palavra com você. Muito obrigado, professor Heitor. Boa tarde a que já estão acompanhando nesse momento. Antes de tudo, eu quero agradecer pela oportunidade, né? Agradecer aos professores, professor Heitor, professor João Carlos. Estou imensamente feliz por estar nesse momento aqui contribuindo, falando um pouquinho desse tema que é tão relevante para nós e que na atualidade tem mexido muito conosco, principalmente nós indígenas, que é a questão ambiental, né, os saberes indígenas para a educação ambiental. E quando o professor Heitor mandou mensagem convidando para que eu pudesse falar um pouquinho dessa relação que nós temos com o ambiente, com a natureza, como a gente diz, com a nossa mãe terra, né? Eu fiquei agradecida e eu não pensei duas vezes, e eu falei, eu preciso falar sobre essa relação que nós temos com a nossa mãe terra, né? E logo eu já disse para o professor, coloca como um título dessa fala, desse diálogo que nós vamos ter, os saberes indígenas e o pertencimento com a mãe terra, né? Porque é exatamente essa relação
que nós temos com a terra, com o meio ambiente, com o espaço onde nós vivemos, com o espaço onde a gente constrói a nossa vida, e é bem essa relação mesmo maternal, né? E pensando nessa relação maternal que nós temos com a terra, a gente vem observando e vem vivenciando nos últimos anos, principalmente mais recentemente, os inúmeros desastres ambientais que vêm ocorrendo no país, no Brasil, e especificamente aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul. Então, antes de a gente entrar nessa temática, eu vou me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou Cledeir Terena, eu sou indígena da etnia Terena, moradora da aldeia Buriti, que fica no município de Dois Irmãos do Buriti, Mato Grosso do Sul. Professora, formada na área de geografia, recentemente terminei um mestrado em educação pela Universidade Católica Dom Bosco, então é uma grande honra ter o professor Heitor aqui, dialogando com ele, foi meu professor no mestrado, né? Então, e agora conhecendo o professor João, né, também é um prazer conhecê-lo, e fiquei durante 5 anos na direção de um centro estadual de formação de professores indígenas aqui do Mato Grosso do Sul, que trabalha com a formação inicial e continuada dos povos indígenas daqui do estado, né? Então, a gente trabalhei durante 5 anos com formação de professores Terena, Caduel, Quiniquinal, Guató, Guarani, Kaiowá, e tivemos uma experiência muito grande, né? E foi a partir dessa oportunidade que me possibilitou ingressar mais no movimento indígena, né? Desde quando eu assumi ser professora dentro da minha comunidade há alguns anos atrás, eu sempre acompanhei o movimento indígena, principalmente o movimento de professores, que aqui no nosso estado é muito forte, né? A militância dos professores é muito grande aqui, mas eu fui assumir, de certa forma, uma responsabilidade maior enquanto militante do movimento indígena, da educação, em 2015 para cá, né? E nós estivemos presentes em grandes mobilizações pela manutenção do direito à educação escolar indígena, uma educação diferenciada, bilíngue, comunitária. Então, nós tivemos de frente nos embates com a Secretaria Estadual, em vários momentos, através do Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena, que é o movimento dos professores aqui no estado, né? E, logicamente, também no movimento que é denominado de Grande Assembleia do Povo Terena, né? E isso me fez criar uma identidade de militância muito forte. Desde então, eu venho acompanhando e muito presente nos movimentos indígenas, né? Principalmente nos movimentos pela educação. E participei também do momento histórico, que eu digo aqui, da minha comunidade, que é um movimento de retomada do território tradicional, que eu vejo e tenho como um marco muito grande na minha vida pessoal, né? Que é uma transformação que acontece durante esse processo de retomada do território tradicional, enquanto professora indígena, mas principalmente enquanto mulher indígena durante esse período, né? Porque você ir para a retomada do território como professora, como mãe, como mulher, como indígena, e acontece aquela transformação de você sentir esse pertencimento, essa ligação muito forte com a questão da terra, com a questão do território, né? Então, é algo que, às vezes, para nós indígenas, ele fica um pouco adormecido, mas que, em certo momento, ele reavive, ele acende a chama, né? E eu vejo, assim, como o processo de retomada do território um marco muito grande de transformação da professora Cledeir, né, anterior, e do pós-retomada uma outra pessoa, uma outra professora, uma outra indígena, enfim. E a gente
Hoje eu estou na direção de uma escola estadual indígena aqui na minha comunidade mesmo, na aldeia Buriti, que é a Escola Estadual Indígena na Atividade Alcântara Marques, né? Então, eu sou imensamente grata, né, por todo esse tempo que eu passei, de 5 anos como experiência na formação, trabalhando com as 8 etnias aqui do estado, nesse processo de formação. Isso me transformou muito, né, fez com que eu conhecesse de perto a realidade de muitos povos indígenas que eu desconhecia, né, e fez aprender muito com as lideranças desses povos, com os professores das outras etnias. Então, isso acrescentou muito como pessoa e como professora, como liderança. Foi muito importante passar por todo esse processo, né? E agradeço pela oportunidade de retornar para a minha comunidade após 5 anos, e justamente num período tão complicado que foi que atravessamos, estamos passando ainda, que é esse processo da pandemia provocado pela Covid-19, né? Então, eu sou muito grata, como eu estava em Campo Grande, que é a capital do estado, aqui em Mato Grosso do Sul, onde o foco grande de contaminação, e eu tive essa oportunidade de retornar para a minha comunidade, de certa forma, um momento assim de proteção, porque talvez se eu tivesse ficado em Campo Grande eu teria sido contaminada, né? Então, eu sou muito grata por ter retornado à minha comunidade, né? E, como o professor Heitor disse, eu fiz o mestrado, concluí em 2019, e o tema da minha dissertação, a minha pesquisa, ela foi sobre as professoras nesse processo de retomada, né? Por que eu quis escrever, por que eu quis pesquisar sobre essa temática? Porque eu observei e senti, vivenciei todo esse processo, e eu não poderia deixar de registrar isso, documentar tudo que nós vivenciamos nesse processo de quase 20 anos de luta pela terra, né? E aí, uma das questões que me marca muito a minha dissertação e que vem de encontro com o que nós vamos discutir agora, que é a questão dos saberes indígenas, do pertencimento com a terra ou a educação ambiental, é justamente no 3º capítulo da minha dissertação, quando eu faço esses questionamentos para mim mesmo, né? Por que nós queremos a terra? Por que da luta pela terra? Qual a importância que isso tem para nós enquanto indígena, para nós enquanto mulheres, né? E através da minha pesquisa com as mulheres, com as anciãs, que têm um conhecimento muito grande, que são, por nós, reconhecidas como sábias da nossa comunidade, mestre tradicional, elas falando, contando um pouquinho dessa relação, né, de ligação que existe com a questão ambiental, com a questão da terra, né? E isso a gente já aprende desde criança. Então, algo que nós, indígenas, nós temos, esse ensinamento que vem desde pequeno, desde criança, quando nos é ensinado que a terra, ela é a nossa mãe. E essa relação, como eu disse no início, essa relação maternal, ela só vai aumentando, ela só vai crescendo conforme a gente também vai crescendo, né? E esse respeito, esse cuidado, esse zelo, essa proteção, ela também precisa crescer em nós, enquanto indígena, e começa desde pequeno, né? Então, essa relação, que eu digo, esse pertencer, né? Porque é exatamente isso que eu penso, que eu vejo, que eu sinto, essa relação de ligação mesmo, é uma ligação forte, né, de pertencer um ao outro, eu pertenço a ela e ela pertence a nós. Como mãe, existe essa relação, é a mesma coisa a nossa relação com a nossa mãe, né, essa relação de respeito, de diálogo, de amor mesmo, de cuidado, de zelo, de proteção, né. E nesse 3º capítulo da dissertação eu trago um pouquinho, né, eu falo um pouco, escrevo um pouco sobre essa relação, né? E
ao questionamento, ao questionar isso, por que que nós queremos a Terra, né? Por que que nós estamos indo retomar algo que nos foi tirado há tempos atrás, né? E fazer essa reflexão muito forte, muito profundo, de trazer à tona um pouquinho o querer, né? Por que que nós fomos, né? E na minha dissertação eu falo que é uma decisão que é pensada assim bem antes, né? É uma discussão da liderança, uma discussão da comunidade que envolve a comunidade toda, do porquê que nós vamos, por que nós vamos buscar, né? E o sentido, o significado mesmo é de proteção, de cuidado, né? Por que que nós queremos recuperar esse espaço que nos foi tirado alguns anos atrás, né? Porque nós queremos cuidar, né? Nós queremos proteger, até porque se nós não cuidarmos desse espaço, desse ambiente, daqui a alguns anos, nossos filhos, nossos netos, não terão espaço, né? Como que vai estar esse espaço que nós ocupamos hoje? O que eu vou deixar de herança para as futuras gerações, para os meus filhos, para os meus netos, no sentido, assim, do ambiente que nós vivemos, né? E a gente observa, nos últimos anos, e mais recentemente, com a mudança de governo, de destruição do ambiente, né? Então, a gente veio acompanhando e muito preocupado, isso é uma preocupação de todos os povos indígenas, não só do Brasil, mas quando fala dessa liberação, de certa forma, a gente preocupa muito com como que isso vai ficar daqui a alguns anos, né? E no sentido de que recentemente nós tivemos aqui no estado do Mato Grosso do Sul um número muito grande de queimada, né? Nós tivemos aqui no Pantanal assim, dias assim, muito tristes de queimada, de destruição, né? A gente vendo as imagens dos animais mortos, da destruição da natureza, né? E dos parentes que moram muito próximo ao lugar onde isso aconteceu, no Pantanal, dos comentários deles, da preocupação deles, né, do quanto que se destruiu nesse período, em 3, 4 meses, do que se destruiu, porque é o que a gente observa, o que a gente fala, né, como professora, que a gente leva tanto tempo para construir, né, para replantar uma árvore, para cuidar de um espaço, mas para você destruir é questão de minutos. Você devasta, você destrói uma área enorme. E foi o que aconteceu, o que estava acontecendo aqui no Pantanal, né? Áreas muito grandes foram destruídas, animais, né, foram mortos. E a gente observa, assim, que não é uma preocupação por parte do governo de proteger essas áreas, muito pelo contrário, né? A gente observa que existe até um certo incentivo para essas questões aí, né? E isso nos preocupa muito, porque, como eu disse, se a gente não cuidar da nossa casa, se a gente não ter essa proteção pelo lugar onde nós moramos, a destruição vai tomar conta. Como é que nós vamos viver daqui a alguns anos? Eu não digo nem 10 anos, daqui 2 anos, né? Então, isso interfere muito nas mudanças climáticas, nas destruições e desastres que vêm acontecendo no mundo todo, né? E nós temos a explicação para isso, nós sabemos o porquê que acontece esses desastres ambientais aí. É a revolta da natureza, é a resposta da natureza pela nossa ação, né? Pela nossa ação de destruição que nós vemos provocando já há muito tempo, né? E esse processo, ele só está acelerando cada vez mais, né? Então, um processo de destruição que ele vai aumentando, cada ano que passa vai aumentando. E a gente observa, a gente vivencia que não se fala muito sobre isso, né? Parece-me que, eu não sei, eu posso estar equivocada, mas eu conversei com algumas
lideranças indígenas de outro estado, algumas conhecidas que eu tenho, parentes de outro estado, justamente sobre essa questão da destruição do ambiente, da destruição da natureza, né? E dá a entender que nós vivemos e acreditamos estar em planetas diferentes, né? Quando nós estamos num único planeta, né? Cledeir, O senhor vai fazer pergunta? eu quero fazer uma pergunta para você. Muito bom ouvir você, Cledeir, sempre. Como que na cosmologia terrena, desde o mito de origem a outros ensinamentos, é tratado essa questão cultural do cuidado, né, da vida, do cuidado da mãe terra, que é o que você coloca no título da tua palestra? E que possivelmente vocês aprendem desde criança, né? Isso é passado para vocês através da oralidade. Como que se dá isso? Como eu disse, esse ensinamento ele é repassado desde quando nós somos criança, essa relação de cuidado com a natureza, com o ambiente, né? E é exatamente essa explicação, nesse significado de sermos filhos da terra, né? Que a terra é nossa mãe, nós somos filhos da terra, e como filhos dessa terra, nós precisamos de respeito, principalmente, e esse respeito, ele vai sendo criado ao longo da nossa criação, né? Esse respeito, esse cuidado, e principalmente esse amor, né? Que é uma relação que existe de mãe para filho, né? Que é essa relação de cuidado, de zelo, de amor, né? E isso é nos ensinado desde pequeno. Então, a gente já, eu penso comigo, que quando criança, a gente já tem essa relação de pertencimento com a terra. Porque quando você pega uma criança e você vê ela brincando, tendo aquele contato com a terra, né, ali você está estabelecendo essa ligação, né? Você está fortalecendo, na verdade, essa ligação de pertencimento, né? E é preciso cada vez mais fortalecer essa relação. Por que que eu falo isso? Porque nós vivemos hoje no mundo tecnológico. A tecnologia, ela está hoje presente nas nossas comunidades, né? E a gente precisa usufruir dessa ferramenta para fortalecer essa ligação com a terra, porque senão a gente acaba dando importância e valorizando outras questões e deixando o que faz parte da nossa cultura, o que faz parte da nossa identidade étnica de lado, né? Então, eu penso assim, professor, que essa relação de pertencimento com a terra, a gente já nasce com ela, né? Mas a gente vai desenvolvendo ela conforme a nossa criação, conforme a nossa educação. E é passado muito bem para nós desde criança, né? E depois eu quero mencionar um projeto, uma iniciativa de um professor aqui, que vem fortalecer isso que eu estou falando, esse ensinamento de ter esse cuidado e essa relação mesmo próxima com a natureza, né? Então, Cledeir, eu vou falar mais para frente sobre essa. eu queria retomar algumas questões contigo. Quando você fala, quando você fala na relação com a terra, você traz o conceito de mãe terra, e quando você reflete o pertencimento do conceito da terra como mãe, relaciona muito isso com o pertencimento e a proximidade do feminino, né? Quer dizer, essa relação se aproxima muito do feminino. A pergunta é, no contexto dos povos indígenas, e aí você tem uma experiência como professora de trabalhar, inclusive, com a sua etnia e outras etnias, como é que fica a relação de pertencimento do masculino, do indígena homem masculino, com a terra? Ele tem essa mesma relação de cuidado que tem as mulheres para com a terra em conceber ela como mãe? Professor, eu tive refletindo sobre isso como
quando estive no centro, eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto algumas etnias e fazer exatamente essas observações, né, de relacionamento, de relação, né? E uma das coisas que eu observei, não só no meu povo Terena, mas principalmente Guarani, Kaiowá, que a gente teve mais contato com esses povos, é exatamente essa relação mesmo de ligação de pertencimento de mãe, né? Então, quando a gente fala, existe essa ligação e essa conectividade de respeito e cuidado de como a terra é nossa mãe, ela não só para nós enquanto mulher, mas também para o indígena como um todo, sendo ele homem ou mulher, né? Então, logicamente que a gente não vai falar que todos os indígenas têm relação de ter a terra como mãe, né, de ser pertencente a esse espaço como filho, mas o que eu observei durante esse tempo na formação e aqui na minha comunidade, que essa relação de ter a terra como mãe, ela é tanto para nós mulheres como para os homens, né? Então, existe exatamente essa ligação e esse entendimento. Na realidade, então, há esse cuidado, né? O cuidado também você percebe no masculino. Eu queria retomar, logo no começo, você fala muito da retomada dos territórios. E aí que você pudesse, inclusive você acaba declarando que o processo quando você vai para a retomada, você vai enquanto uma pessoa, e quando você sai da retomada ou consolida a retomada, você considera que você já é outra pessoa. Então a gente percebe que a retomada acaba sendo um processo educativo de emancipação do próprio indígena. E queria que você falasse um pouquinho o que é a retomada. Tem pessoas aqui nos acompanhando e alguns talvez não conheçam o que é uma retomada, como que ela se dá, por que ela se dá e em que medida uma retomada consegue promover a emancipação de uma mulher indígena? Bom, o processo de retomada, a gente entende como um processo de retomada a ida da nossa comunidade, especificamente aqui da aldeia Buriti, para o processo de luta de recuperação da terra. Pelos estudos antropológicos, pelo conhecimento do nosso ancião, isso está registrado na minha dissertação, nós tínhamos uma área muito grande, muito maior do que nós tínhamos alguns anos atrás, né? E ao longo dos anos, esse território ele foi sendo usurpado, ele foi sendo ocupado por não indígenas, e especificamente isso aumentou muito no pós-guerra, durante o período da Guerra do Congo-Paraguai, né? E aí, quando os indígenas, quando o Terena, ele vai também para esse processo de luta na guerra, né? Quando retorna para a sua comunidade, para o seu território, ele, de certa forma, ele já foi ocupado, né? Ele já foi usurpado, né? Então, a perca do território, do nosso território tradicional, ele veio acontecendo desde muitos anos atrás, né? E aí, ele, de certa forma, tem um processo maior durante o período da guerra com o Paraguai, né? E aí, o que acontece? Passa-se muitos anos, e isso está no conhecimento dos nossos anciãos, e está nos registros antropológicos, né, do estudo pela terra aqui, especificamente aqui da aldeia Buriti, nós estávamos numa área de 2.090 hectares, né, para uma população grande, né, e os estudos antropológicos, eles mostram que era mais de 17 mil hectares, né, um total mais ou menos 30 mil hectares. E os nossos anciãos, eles são conhecedores dos marcos da nossa terra, até onde a nossa terra ia, né? Então, esse desejo, essa vontade de ir recuperar esse território que foi, há algum tempo atrás, ocupado por não indígenas, por latifundiários, enfim, ele veio crescendo, né? Ele veio crescendo ao longo dos anos. E, especificamente, no ano de 2000, né,
após inúmeras reuniões, após inúmeras conversas, a comunidade aqui da aldeia Buriti decide ir para esse processo de retomada do território. Por que se chega a essa decisão? Pelo fato de que a justiça no nosso país ela é muito lenta, né? Então, já existia esse processo caminhando, tramitando pela justiça. Porém, nós não tínhamos nenhuma resposta, nenhum encaminhamento de que a gente teria esse nosso território devolvido, né? Porque desde a Constituição Federal, ele já começa ali garantido que seriam demarcados os nossos territórios após 5 anos, né? E passaram-se muitos anos e não foi demarcado nenhum território, né? Então, a partir desse conhecimento de que o nosso território ele era maior e que nós precisávamos recuperar esse território, em 2000 a comunidade decide, então, por si só, fazer essa demarcação, né? Então, quando eu falo retomada do território tradicional, é uma decisão da comunidade de autodemarcar o nosso território, já que pela justiça não estava acontecendo nada, né? No sentido de acelerar esse processo. Então, aí começa em 2000 a ida para a terra, a ida para a retomada. E esse processo, ele vem até 2015, né? 2015 nessa luta, sem ter nenhuma resposta por parte do governo, por parte de quem deveria dar essa resposta para as comunidades, né? E aí foram, no total, mais de 30 retomadas, né? Durante todos esses anos, né? Com o objetivo de que o governo pudesse olhar e demarcar o nosso território, né? E, infelizmente, até o momento, nós não temos essa resposta de demarcação da nossa terra, né? Mas nós fomos para a luta, nós fomos para esse processo aí. Especificamente, eu entrei no processo de retomada a partir de 2010, né? Então, a partir de 2010, quando já era professora, já estava na escola, e esse processo que eu falo de transformação, né, quando você vai para a luta da terra, você entende o significado de você estar lá, né, de você, por que você está lutando, por que você está naquele espaço lá. E aí que eu falo, quando você tem essa ligação muito forte de pertencer àquele espaço, quando você, e eu coloco isso muito claro na minha dissertação, quando você pisa naquele lugar, quando você pisa naquele chão, naquela terra, você sente essa ligação de pertencimento, que é muito além, e que vai a questão até da espiritualidade, que é uma questão cosmológica, né? E esse processo de ir para a retomada do território, ele acontece quando eu vou 2010, 2011, 2012, 2013. Em 2013, nós temos um impacto muito forte, porque ali a gente sofre muito, porque nós perdemos uma pessoa nesse processo de luta pela terra, né? Quando nós tivemos uma reintegração de posse de forma violenta, né? Onde várias pessoas, várias crianças, várias mulheres, vários anciãos ficaram feridos nesse confronto com a polícia, e ali nós perdemos uma pessoa, como a gente costuma dizer, um guerreiro que derramou o seu sangue pela terra e ficou tombado ali, né? Então é um marco muito forte para nós, e quando a gente fala desse processo todo de luta, isso mexe muito com a gente, porque revive memórias, assim, muito doloridas, né? Memórias, assim, muito tristes, muito marcantes, mas que, ao mesmo tempo, nos dá força para continuar a luta, né? Porque é algo que nós estamos buscando o nosso direito, né? E isso tem uma visão diferente para a sociedade não indígena, porque durante todo esse processo de luta que nós chamamos de retomada do território tradicional, a sociedade não indígena, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, chama esse processo de invasão, né? E nós entendemos e temos essa convicção que nós não somos invasores, né? De maneira alguma nós somos invasores. Tanto é que os nossos
ancestrais, no nosso antepassado, está registrado na história que nós somos os primeiros, nós já estávamos aqui quando os invasores chegaram, né? Então, se a gente for fazer essa reflexão, a gente percebe que, então, quem são os invasores? Né? Então, esse processo de retomada pela sociedade não indígena aqui do Mato Grosso do Sul, ele foi entendido, ele foi visto e ele foi muito fortemente pregado como invasores. Que nós, indígenas, somos invasores, que nós estamos ali provocando violência, baderna, quando o que a gente mostra, por isso a importância da dissertação, né, de registrar o nosso entendimento, o que nós estávamos fazendo ali, né, que nós estávamos lutando por algo que nos pertence, lutando para a manutenção da vida, da continuidade da vida do nosso povo, da nossa comunidade. Muito bem, com essas explicações, então, a gente chega ao final aqui do Rádio Intercultural Saberes Indígenas para a Educação Ambiental, e a gente volta com ela na próxima semana, falando mais da cultura e identidade terrena para a retomada do seu território. Rádio Intercultural.